Agora a gente vai continuar para o segundo assunto que a gente viu, que foi o assunto das leis de Newton, tá bom? Bom, nas leis de Newton existem, né, 3 leis, que foram as 3 leis que Newton propôs para o movimento, né, de um corpo e tudo mais, tá bom? E a primeira lei, ela fala sobre o princípio da inércia. Primeiro a gente tem que entender o que é inércia. Bom, a inércia de um corpo é o estado no qual ele se encontra, seja ele em repouso, seja ele em movimento, certo? Essa é a inércia de um corpo, seja sentado, em pé, andando. Isso significa a inércia de um corpo, é o estado no qual ele se encontra, certo? Então, o princípio da inércia fala o seguinte, que quando tu tens um corpo que ele está ou em equilíbrio estático, que seria o repouso, né, parado, ou em equilíbrio dinâmico, que seria ele estar em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante lá que você vê na cinemática, certo? Quando ele está em equilíbrio dinâmico ou em equilíbrio estático, ele vai permanecer no equilíbrio estático ou no equilíbrio dinâmico se não houver nenhuma força externa agindo sobre ele. Tá, como eu vou te explicar isso melhor? O que é uma força externa? Uma força externa é uma força que alguém faz em mim. Se eu estou aqui parado e eu me empurrar, eu não vou conseguir me mexer, certo? Se eu puxar meu braço, eu não vou conseguir ir para lá. Mas se alguém vir aqui e me empurrar, aí sim eu vou conseguir sair do meu estado de inércia, do meu estado de repouso. Porque alguém fez uma força externa sobre a minha pessoa e me fez me mover para o lado direito, para o lado esquerdo, tanto faz, tá bom? Então, isso aqui seria uma força externa, isso seria uma força externa. Então, o teu princípio da inércia diz o seguinte, se tu tá lá parado ou se tu tá lá em movimento e não tiver nenhuma força resultante externa agindo sobre você, você vai continuar lá parado ou em movimento em MRU, certo? Essa é a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Ela te diz basicamente isso. Se tu está parado, tu vai continuar parado. Se tu está em movimento, tu vai continuar em movimento. A menos que venha alguém e te empurre e te tire desse movimento ou te tire do teu repouso, tá bom? Essa é a nossa primeira lei de Newton, tá bom? A segunda lei de Newton, ela vai falar sobre o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, o princípio que rege a dinâmica, que rege o movimento de um corpo. E qual seria esse princípio que rege o movimento de um corpo? Ele está resumido a apenas uma fórmula, tá bom? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas o que isso quer dizer? Bom, essa fórmula aqui, ela te mostra que quando tu gera uma força num corpo, ou seja, quando um corpo tem uma força resultante, se ele tem uma força resultante, logicamente ele vai ter uma aceleração. Então, toda vez que tu age com uma força sobre um corpo, tu vai ter uma aceleração. Se tu aplica uma força num corpo, numa cadeira, num bloco, alguma coisa, ou em alguém que você vai empurrar, enfim, alguma coisa do tipo, se você aplica uma força, você automaticamente gera uma aceleração. E essa basicamente é a segunda lei de Newton. Você vai aplicar uma força num corpo e, logicamente, você vai gerar uma aceleração. Porém, você tem uma massa aqui envolvida na fórmula. Essa massa a gente chama de massa inercial. Por que massa inercial? Porque essa massa inercial, ela vai significar a inércia do corpo. Ou seja, quanto mais massa esse corpo tiver, maior vai ter que ser a força que tu vai ter que aplicar nele. E quanto menos massa ele tiver, logicamente, menor vai ser a força que tu vai ter que aplicar. Se o corpo tem menos massa e tu vai aplicar uma força nele, logicamente tu vai gerar uma aceleração maior. Se o corpo tem mais massa, ele tem uma quantidade de massa maior, a força que tu vai ter que gerar vai ser uma força maior, para te ter uma aceleração menor ou maior, dependendo da força que tu vai gerar nesse corpo. Então, essa tua força, a força resultante de um corpo sempre vai gerar uma aceleração, só que essa aceleração também vai depender da massa desse corpo, certo? Ela também vai depender dessa massa aqui que a gente chama de massa inercial, tá bom? E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, o próprio nome dela já diz. Para toda ação que tu fizer num corpo, para toda força que tu agir sobre um corpo, tu vai ter uma reação. Por exemplo, que é o exemplo que eu dei aqui, você pega uma bola de futebol e chuta ela na parede ou chuta ela na trave, enfim, você chuta ela em algum local. Quando você chuta essa bola e ela choca com a parede, essa bola ela vai causar uma força F1 na parede e automaticamente, no momento que a bola tocar na parede e causar essa força F1, ela vai gerar uma força, a parede vai fazer uma força F2 nessa bola. Ou seja, essas forças elas são forças iguais,
tá bom? Por quê? É princípio da ação e reação, tá bom? Se você gera uma força, você vai receber uma reação de igual força, de igual intensidade da força, tá bom? E as direções vão ser as mesmas, ou seja, na horizontal, tá bom? E o sentido vai ser sentido oposto, ou seja, a força F1 está da minha esquerda para a minha direita, e a força F2 está da minha direita para a minha esquerda. Então elas vão ter a mesma intensidade, tá bom? As duas vão ter a mesma intensidade, vão ter as mesmas direções e apenas o sentido que é oposto, tá bom? E tu pode me perguntar, mas professor, se essas forças têm sentidos opostos, mesmos valores, não quer dizer que uma é igual à outra, ou seja, elas se anulam? Não. Quer dizer que elas são uma igual à outra, mas não quer dizer que elas se anulam. Por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, quando tu tem o princípio da ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton, você vai ter forças de intensidades iguais, direções iguais, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. É por isso que elas nunca vão se anular. É por isso que quando tu chuta uma bola, ela não bate na parede e fica lá colada na parede. Ela bate na parede e volta justamente porque essas forças não se anulam, tá bom?